Estamos apresentando Jornal da Cidade. Nesse momento nós estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade o gerente regional da Copasa, o Alvimar Geraldo de Andrade, que acabou de participar de uma reunião lá na Câmara Municipal de Andradas com o vereador José Ricardo Felisberto dos Reis. Os dois estão aqui acompanhados do Pedro, o Pedro da Copasa também aqui no estúdio, né, Pedro? Acompanhando essa entrevista. Alvimar, em primeiro lugar, bom dia, não é? Bom dia, a gente agradece a oportunidade, né, de estarmos aí podendo bater um papo, trocar uma ideia sobre a atuação da Copasa em Andradas. Muito bom. José Ricardo, bom dia para você também. Bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes da Rádio Vinícola. Ok. Alvimar, qual foi o objetivo da reunião? Bem, a gente está até atendendo uma demanda do vereador Ricardo, né, que esteve em Belo Horizonte recentemente com a nossa diretoria, na qual ele fez algumas reivindicações aqui para melhoria do sistema de abastecimento de água de Andradas. Então, com a orientação do diretor, nós tivemos agora na parte da manhã uma reunião com ele, da qual participou também o vereador Gustavo, né, trocando uma ideia, repassando algumas explicações, e surgiu a oportunidade de estarmos aqui. Vamos aí esclarecer algumas dúvidas e necessidades, né, da população para a população de Andradas. Zé Ricardo, quais as principais reivindicações que você fez tanto a semana passada em Belo Horizonte, como foi noticiado aqui no Jornal da Cidade, como hoje? Então, Sandro, eu estive lá em Belo Horizonte, né, através do deputado Cabo Júlio, né, que agendou pra gente com a Sinara. No momento ela não pôde estar atendendo, mas o diretor do Sul de Minas já atendeu a gente muito bem, que é o Sr. Fred. Passou que alguns dias depois ele ia estar comunicando, né, ao gerente, o seu Alvimar, de Pouso Alegre, para estar dando essa atenção pra gente. Em primeiro momento eu tive levando lá para eles a necessidade, né, que a gente vê hoje pela população, que a população procura a gente, que seria, né, a necessidade, que está tendo uma falta de água. Então, a primeiro momento a gente vê, sim, a necessidade do reservatório, né? Mas conversando assim com o Alvimar, né, ele tem os termos técnicos, eles têm o acompanhamento que eles fazem, né? Ele e o Pedro, né? A gente agradece pela atenção que ele dá pra gente. Falando hoje o que necessita, o que poderia ser feito para estar amenizando essa situação da falta de água, né? Então foi a questão que ele expôs pra gente, que tá para ver essa questão de redes, né, na cidade. Talvez são canos, redes aí já um pouco velhas, né, que pode ser mexido, que pode ser, tá vendo essa situação primeiramente. Alvimar, essa questão do reservatório, realmente o ano passado, viu, Pedro? O Pedro está aqui conosco também. Alguns vereadores fizeram solicitações à Copasa para que desse um parecer a respeito dessa necessidade de reservatórios. Nós notamos aqui, tem a captação nossa aqui na Serra do Caracol, a captação dos Pinheirinhos, não é, Pedro? E essa captação, realmente, nós notamos que em tempos de chuva, o volume de água que desce é muito grande. E nós percebemos a água, parte dela sendo aproveitada ali naquele sistema de vocês, o sistema da Copasa, e a maior parte dela indo embora, voltando e continuando seu curso natural. Um reservatório talvez nos ajudasse à época de menos chuva. Alvimar, essa é uma grande reivindicação da população andradense. O que você pode dizer sobre isso? Bem, realmente, Andradas, hoje nós temos 3 captações de água, né, que atende ao sistema como um todo, que são 2 captações por gravidade, né, que é a Capão do Mel e a Pinheirinho. E a captação principal hoje, que é para o recalque, que é bombeamento no Rio Jaguari, né? E mesmo no ápice da crise, que foi hídrica o ano passado, as 2 captações por gravidade de serra, né, que nós falamos, realmente houve uma redução drástica, praticamente zerando, né, seu volume. E nós fizemos adequações na captação do Jaguari e conseguimos atender Andradas, né? Quando se fala em reservatório, existe 2 vertentes de pensamento, né? Uma que seria um reservatório supostamente como um lago de acumulação, uma lagoa, uma represa para acumular água para os períodos de seca, e o outro é os reservatórios que nós chamamos, que tem, como se tem reservatório domiciliar, nós temos reservatórios espalhados pela cidade, são os reservatórios de maiores capacidades da Copasa. Eu hoje pela manhã eu acabei de demonstrar lá para os 2 vereadores, para o Gustavo e para o Ricardo,
né, que nós temos hoje em Andradas, na questão dos reservatórios da Copasa, o dobro de reservação, né, do que o cálculo hidráulico demanda para uma cidade, né, do Porto de Andradas, né? Então nós precisaríamos ter aqui basicamente 1.700.000 litros de reservação, e nós temos 3.430 milhões de reservação. Então, essa reservação nossa atende tranquilamente à demanda da cidade. Como o próprio vereador disse, na nossa conversa também ficou claro que nós precisamos no momento agora de fazer uma revisão de redes de distribuição para atender de melhor forma nessas paralisações que ocorrem, ou em função de manutenções de adutoras que rompem, ou até mesmo por uma falta de energia que nosso sistema para. Então, na retomada do abastecimento, nós temos que ter realmente uma agilidade maior, né, um poder maior de distribuição de água, para que realmente a água volte a abastecer principalmente as partes mais altas de forma mais rápida. Então, senhor Alvimar, tecnicamente a resposta da Copasa é essa: a quantidade armazenada é suficiente a ponto de ser o dobro do que as normas pedem, exigem, então não é necessária a construção de um reservatório. Sim, no momento nós temos uma reservação que atende, como eu falei anteriormente, né? E agora nós temos que revisar, já existe um projeto concluído para ampliação do sistema como um todo, né? Para a gente implementar obras aqui no município, para que permita que a cidade continue a crescer, né, sem problema de abastecimento. Mas a gente até já confirmou isso com os vereadores agora na parte da manhã, que a gente vai buscar trazer esse mês ainda, se possível, uma equipe de projetos para a gente fazer uma revisão desse projeto que já está concluído aqui. Ele foi concluído há um tempo, então nós vamos fazer uma revisão desse projeto para realmente definir etapas de obras, né, e depois buscar alocar recursos para licitar a obra. Mas é o que a gente percebe, que dá para se fazer etapas de obra aqui, né, que talvez seja a princípio de reforço de rede, uma melhoria na estação de tratamento de água, e mais à frente também construir mais reservatórios, né, para que isso garanta o abastecimento por muitos e muitos anos no município de Andradas. Uma questão que preocupa muito a cidade de Andradas são os novos loteamentos, Alvimar. São dezenas de novos loteamentos nos últimos anos. E aí o pessoal se pergunta, né? Já conversei com o Pedro sobre esse assunto mais de uma vez. O pessoal se pergunta, né? Mas será que vamos ter água para tantas novas residências que surgirão nesses novos loteamentos? Isso, são duas situações também, né? Quando se tem um empreendimento particular, né, a responsabilidade de toda a infraestrutura daquele empreendimento, daquele loteamento, é do empreendedor, né? Seja, é feito um projeto para atender o loteamento, em alguns casos só redistribuição, em outros casos redistribuição, estação de bombeamento e reservatório, como recentemente aqui já entraram em operação 3 novos reservatórios de loteamentos, né? 2 de 150 mil litros cada um e um outro de 30, então são mais 380 mil litros de reservação que estão entrando em operação devido aos novos loteamentos, né? E outra coisa é a questão da produção de água, né? Aí volta-se lá no manancial, que é o Jaguari, né? Pelo estudo que a Copasa faz de acompanhamento, de régua pluviométrica e tudo mais, a nossa parte de hidrologia da empresa nos garante que o rio, né, suporta realmente uma condição de captação por muitos anos ainda em Andradas. Mas logicamente a gente não pode perder isso de vista, está sempre acompanhando, né, porque essas crises hídricas nos trazem realmente uma luz amarela de alerta. Nós estamos conversando com o Alvimar Geraldo de Andrade, ele é gerente regional da Copasa. O senhor permanece em Pouso Alegre? É o local? Sim, a minha unidade é fixa em Pouso Alegre, né? Da nossa regional a gente atende hoje a mais de 50 localidades no sul de Minas, né? Mas a gente logicamente está lotado lá, mas sempre que precisa a gente está viajando, como hoje para Andradas, e estaremos sempre à disposição lá, né? Eu quero até agradecer ao senhor, porque o senhor se disponibilizou a conceder entrevista, mas disse, olha, eu tenho horário, né? Não posso demorar muito. Nós falamos, não, só pelo fato do senhor estar correndo, mas ainda assim parar para atender a Rádio Vinícola, a gente ficou muito feliz com isso, com essa sua atitude de, mesmo correndo, já tendo compromisso daqui a pouquinho, mas conseguiu passar aqui para conversar com a gente. O ouvinte da Rádio Vinícola com certeza está muito feliz. Eu acredito que as informações são boas, essas normas que regem a questão do armazenamento, os técnicos, os especialistas que fazem esse tipo de cálculo, nós devemos confiar neles. Mas
também, quando falta, a gente vai bater lá na porta da Copasa e perguntar o que é que está acontecendo. Zé Ricardo, obrigado pela sua participação também. Você se disponibilizou a trazer o Alvimar Pandradas, foi em Belo Horizonte a semana passada, hoje está aqui realmente trazendo esse assunto que é tão importante para Andradas. Eu agradeço, o Sandro, pelo espaço, né? Quero agradecer também ao Alvimar pela atenção, o Pedro também, né, com a gente. Foi como o Alvimar falou, né? A gente bate sempre na questão de reservatório, né? Mas como eles têm umas partes técnicas, né? Que trabalham o dia a dia e sabem dessa situação. Então eu acredito aí que se for nessa questão que ele falou, que é a questão de redes hoje tá melhorando essa situação, eu acho que é bem-vindo, né? Ele se comprometeu, que acredito que dentro desse mês ele vai estar fazendo um estudo, um estudo, né? Junto uma revisão do projeto, junto com os engenheiros, né? Para estar vendo essa questão de redes, para estar mudando essa situação hoje na nossa cidade. Eu acho que foi bem aproveitável, porque poucos dias eu estive lá em Belo Horizonte com o Fred, deu maior atenção, poucos dias já o seu Alvimar já está aqui, então você vê aí que as coisas estão bem adiantadas, está caminhando bem, então eu acredito que vai ter uma melhora aí para a cidade nossa. Eu agradeço o espaço novamente ao Alvimar e ao Pedro. Alvimar, obrigado, viu? Bom, Sandro, a gente agradece, né, o constante apoio e parceria da Rádio Vinícola, né, e nos colocando sempre à disposição, ao Pedro aqui também, né, que está com a equipe dele se desdobrando para atender bem as demandas da comunidade, da população andradense. Então, e a gente também está à disposição sempre que precisar lá, é só, né, comunicar com a gente vai estar de volta aqui para prestar os esclarecimentos necessários. Jornal da Cidade, um compromisso com a verdade desde 1986. 900 kHz